Olá, pessoal. Bom, muito obrigado por mais uma parceria aí com o pessoal do jornal. Que bacana essa oportunidade de trazer para vocês, além de um colega de longa data, um mestre na área de legislação de trânsito. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não conhece, mas eu não vou falar de legislação de trânsito por dois motivos. Matéria muito simples, são só 300 e poucos artigos, umas 4.000 resoluções, e eu não tenho tempo de ler tudo isso. Então quem está rindo aqui ao fundo é o professor que logo vai entrar aqui. Gente, boa aula, aproveite as questões, que eu acho que o mais bacana que o professor Facchetti vai trazer para vocês é o seguinte: a leitura do código seco ali no Word traz um pouco de desconforto, não é? Fica uma coisa difícil de você falar, como é que eu vou lembrar disso? Eu tenho aqui um professor que vai trabalhar com uma questão de memorização, de imagem e causo. Eu adoro o Facchetti porque ele gosta de contar coisas no meio, alguma coisa ali que pode relembrar a matéria, e você mata a questão. Pessoal, boa aula e parabéns ao jornal por mais uma iniciativa bacana de passar conteúdo. Isso é muito legal. Boa sorte para vocês, seja para a prova de agente, seja para a prova de oficial. E um lembrete, pessoal, na prova de oficial, 50% é legislação de trânsito. E na prova do agente, se não me engano, 40% é legislação de trânsito. Pelo amor de Deus. Então, é uma matéria que vocês têm de pegar muito firme e vocês vão estar em boas mãos. Por quê? Porque tem um professor que trabalha com a matéria, que já trabalhou com a matéria e deu aula para milhares de policiais e tem curso específico do Detran. É um homem que conhece da matéria. Boa aula para vocês e muito obrigado. Bom, pessoal, depois da apresentação do professor Alessandro, vamos discutir algumas questões de legislação de trânsito que caiu em concursos anteriores e bem recentes, inclusive, até para a prova de Detran de outros estados. Então nós vamos falar aí sobre algumas questões, legislação de trânsito, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, portanto, nós temos que ter um acompanhamento, uma explicação, para se tornar mais fácil a resolução. Vamos à primeira questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, indicar um representante, ou seja, a quem compete indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores. É competência atribuída a quem? Ao CETRAN, ao CONTRAN, ao DENATRAN, ao DETRAN ou à JARE? Veremos. Então o que acontece, pessoal? É uma questãozinha aparentemente simples, porém aparece aqui alguns órgãos de trânsito que a gente não vai saber de pronto a quem compete indicar um representante para compor uma comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física. Ok, vamos lá. Segundo o artigo 14, diz assim, olha, compete aos conselhos estaduais de trânsito e ao CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. Então, esta competência de indicar um representante para compor esta comissão, compete ao CETRAN e ao CONTRANDIF. Segundo o artigo 14, inciso 6. Diz assim, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículo automotor. Ok? Por ser uma habilitação especial, por ser de uma pessoa com deficiência física, então o próprio CETRAN ou CONTRANDIF, no Distrito Federal, indicará um representante para compor essa comissão examinadora. Portanto, segundo a questão nossa, a letra correta, a resposta correta é a letra A. CETRAN, compete ao CETRAN. Se aqui tivesse o CONTRANDIF, também estaria correto dentro do Distrito Federal. Vamos à segunda questão. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é um assunto que está em moda, né, gente? A penalidade de suspensão do direito de dirigir, no caso de reincidência no período de 12 meses, é... Aí nós temos algumas alternativas. No mínimo de 1 mês até o máximo de 6 meses. No mínimo de 1 mês até o máximo de 1 ano. No mínimo de 3 meses. Nossa, são vários períodos, né, gente? Então vamos ver como que fica
a resposta dessa questão. Então, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, no caso de uma reincidência no período de 12 meses, ou seja, o cidadão teve uma suspensão, e no período de 12 meses subsequentes, ele teve uma outra suspensão. A primeira suspensão, ela tem um prazo de validade. Vai de, no mínimo, tantos meses a tantos meses. Né? De 1 a 12 meses. E a segunda suspensão? E a reincidência da suspensão? Qual é o período? É a questão que está aqui em tela. Vamos lá, então? Penalidade de suspensão do direito de dirigir no caso de reincidência. Então, nós estamos falando de uma segunda suspensão. Vamos ver, então, como é que fica esta resposta? Segundo o artigo 261 do Código, trata exatamente da suspensão do direito de dirigir. E diz assim, ó, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos nesse Código, pelo prazo mínimo de 1 mês até o máximo de 1 ano. Isso é para a primeira, gente. Isso é para a primeira suspensão. Ok? Mas a questão que nós estamos discutindo aqui fala sobre a reincidência. Seria a segunda suspensão no período de 12 meses. Então está na segunda parte do artigo 261. E a segunda parte diz assim: e no caso de reincidência no período de 12 meses, reincidência da suspensão, no período de 12 meses, pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos. Portanto, a resposta correta nossa seria a alternativa E, que é no mínimo 6 meses até o máximo de 2 anos. Voltando então para o artigo, nós temos aqui, a primeira parte do artigo 261 fala sobre a primeira suspensão, que o cidadão, o infrator, vai receber do órgão de trânsito, seria de 1 a 12 então, de 1 a 12 meses, de um mês a 1 ano. E a segunda suspensão, a reincidência de 12 meses, de 6 meses até o máximo de 2 anos. Ok? Vamos então a uma terceira questão. Tamires teve o seu carro flagrado derramando sobre a via combustível. Nessa situação, ela receberá como penalidade uma multa e a infração por ela cometida é de natureza. Nós sabemos que nós temos 4 tipos de infrações. Temos as infrações de natureza gravíssima, natureza grave, natureza média e leve. Então a questão aqui, Tamires cometeu uma infração de trânsito, ok? Ela estava derramando, o veículo, claro, né? O veículo estava derramando sobre a via combustível. No que se enquadra isso? Qual é a questão? Qual é a pergunta? É uma multa leve? É uma multa média? É uma multa grave? Gravíssima? Gravíssima com fator multiplicador de 3 vezes? Vamos verificar então qual é essa infração da Tamires? Ok. Segundo o artigo 231, que trata das infrações, transitar com o veículo, inciso 2, derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante. Está aqui a questão. Transitar com o veículo, derramando combustível, a infração é gravíssima. Portanto, segundo o artigo 261, inciso 2, letra B, a infração cometida pela Tamires é de natureza gravíssima, então a resposta correta seria a gravíssima. Gente, é muito importante nós estudarmos as infrações. Por quê? Isso cai em prova de concurso público. Está aqui. Essa questão nós tiramos de um concurso bem recente. Ok? Vamos lá. Vamos para uma quarta questão, então. Sobre a sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta. Sobre a sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta. E nós temos algumas alternativas. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por um período indeterminado a utilização de sinalização não prevista. Então nós temos algumas questões para a gente saber qual é a questão alternativa correta. Vamos ver então o artigo 82, que o 82 trata exatamente da sinalização. E dentre aquelas alternativas, nós temos aqui o artigo 82 que vai responder aquela questão.
é proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivo suporte, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Ou seja, sobre um poste de sinalização, sobre uma placa de sinalização, é proibido a gente colocar qualquer tipo de publicidade, inscrição, legenda, qualquer tipo de símbolo que não esteja relacionado com a matéria de trânsito. Portanto, a resposta correta desta questão seria assim, ó. Sobre a sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta. E a correta é a B. É possível afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, publicidade, inscrições, legendas e símbolos que se relacionem com a mensagem da sinalização. Por quê? O artigo diz que é proibido aquelas que não se relacionem. E a questão está dizendo que é possível sim afixar junto à sinalização de trânsito qualquer publicidade que esteja relacionada com a sinalização de trânsito, ok? Então, questão B seria a correta. Vamos lá. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com o CTB, fiquem atentos a esse detalhe, que na própria questão, no próprio concurso, na prova, pode vir só o símbolo CTB. Então, de acordo com o CTB, quando se classifica um veículo como elétrico, estamos fazendo uma classificação, ou seja, estamos fazendo uma referência quanto à espécie dos veículos, ao gênero dos veículos, ao uso, à tração ou ao formato dos veículos. Então, a questão é essa. De acordo com o código, quando se classifica veículos como elétrico, estamos fazendo uma referência a quê? A espécie, ao gênero, ao uso, tração ou formato. Vamos ver isso aqui? Diz o artigo 96. Os veículos classificam-se em cinco subespécies. Automotor é a forma de se locomover, né? Automotor. Quanto à categoria e quanto à espécie. Voltando um pouquinho, para nós respondermos a questão, né? Então, de acordo com o código, quando a gente está falando em veículo elétrico, nós estamos falando exatamente o quê? Quanto à tração. Olha o 96, inciso 1. Os veículos classificam-se quanto à tração. Automotor. O que é um veículo automotor, gente? Veículo automotor é aquele que se locomove com o seu próprio motor. B, veículo elétrico. Então, está aqui a resposta nossa. A alternativa B é o veículo elétrico. Para melhor entendimento de vocês, vamos ver lá o artigo 96. Nós colocamos algumas imagens aqui para facilitar o entendimento. Os veículos classificam-se quanto à tração. Automotor. Nós temos aqui um automóvel, demonstrando que esse veículo é automotor, porque ele se locomove com a força do seu próprio motor. O item B, nós temos aqui um ônibus elétrico, um veículo que se locomove pela eletricidade. E é exatamente aquele que responde à nossa questão. O item C, quanto à tração, é um veículo de propulsão humana e nós temos aqui uma bikezinha, né? Nós temos uma magrelinha aqui. Ok? De propulsão animal. Temos aqui uma carroça, um charrete, né? Tá? E olha que interessante, né, gente? Que imagem, que criatividade do nosso brasileiro, né? Colocou lá a metade de um Fiatzinho 147 e né, não menos uma cabine de um veículo 608 para demonstrar o que é um veículo de tração animal. E, na sequência, para ir finalizar a tração, nós temos um veículo que se locomove pelo reboque ou semi-reboque. Está na figura também demonstrado para vocês o que é um reboque, o que é um semi-reboque. Ok? Portanto, respondendo a nossa questão, de acordo com o CTB, quando se classifica
o veículo como elétrico, nós estamos falando de tração. Classificação, tração. Uma questão que também importante. Os veículos de 2 ou 3 rodas, são dispensados da placa traseira. Certo ou errado? Muita gente errou essa questão num concurso bem recente de agente da Polícia Civil. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa traseira. Está certo ou está errado? Vamos verificar? Vamos lá. Certo ou errado? Errado, por quê? Os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza, ou executar trabalhos agrícolas e de construção ou de pavimentação, são sujeitos, desde que lhes sejam facultado transitar em vias, ao registro e licenciamento da repartição competente, devendo receber numeração especial. O disposto deste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Ok. O parágrafo 6º já diz assim: os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Portanto, a questão nossa é a seguinte: os veículos de 2 rodas são dispensados da placa traseira? Não! Não, claro que não, questão errada. São dispensados do uso da placa dianteira. Portanto, questão estaria errada. Na condução de ciclomotores, nós temos 5 alternativas. As ultrapassagens podem ser feitas pela esquerda ou pela direita em relação ao veículo a ser ultrapassado? Não, o ciclomotor não pode fazer isso. É obrigatório o uso de luz baixa do farol quando em circulação de dia ou de noite? Será que é a alternativa B? É obrigatório o uso de luz baixa do farol quando em circulação? Será que os ciclomotores estão enquadrados nisso? Vamos verificar? Vamos ver. Diz aqui o artigo 40, parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinados, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e durante a noite. Então, a primeira parte do parágrafo único do artigo 40 diz assim: os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, transporte coletivo regular de passageiros, quando estiverem circulando nas faixas próprias a eles destinadas, deverão utilizar-se farol de luz baixa durante o dia ou durante a noite. Não interessa se for meio-dia, 2 horas, 3 horas da manhã, do dia, que estiver aquele sol quente, está total visibilidade. Mas a legislação determina. Essa é a primeira parte. Vamos à segunda parte do parágrafo único. E os ciclomotorizados. Portanto, a questão diz assim: na condução de ciclos motores, que é os ciclos motorizados. A questão B diz assim: é obrigatório o uso de luz baixa do farol quando em circulação de dia ou de noite? Corretíssima. Se nós estamos procurando uma questão correta, a correta é a alternativa B. Por que a alternativa C não seria correta? É permitido transportar crianças com menos de 7 anos de idade? Não, gente. Ciclomotores não podem. É proibido transitar dando carona, ou seja, transportando menores de 7 anos. Alternativa D, é opcional o uso de viseira? Não, não é opcional não. Ciclomotores, segundo o artigo 55, também os passageiros deverão usar capacete com óculos, com viseira ou óculos de proteção. Alternativa E, é opcional o uso de capacete? Não, 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 não. Artigo 55 diz que não é opcional. É obrigatório. Portanto, a alternativa correta só restou a B. Vamos lá. Outra questãozinha. À esquerda estão indicados os sinais sonoros do apito. Nós estamos falando de sinalização sonora.
Através do quê? Apitos dos agentes de trânsito, que são utilizados em conjunto com os gestos dos agentes da autoridade de trânsito. E à direita, esses devem ser utilizados. Ou seja, na primeira coluna nós temos o silvo, seria um apito, um toque breve, dois toques, dois silvos breves, né? E um silvo longo. O que diz a resposta? Nós temos na segunda coluna a utilização. Segunda coluna, o item 1, indicar parada obrigatório. 2, quando for necessário fazer para diminuir a marcha dos veículos. E o item 3, liberar o trânsito em direção ou sentido indicado pelo agente. E aí nós temos uma correlação correta. A primeira coluna está relacionada com o item 1, a segunda coluna com o item 2, a terceira coluna com o item 3. No item B nós temos A1 com A1, A2 com A3. Então nós vamos ver que se um silvo breve, que está no item 1 da primeira coluna, está relacionado com o quê? Vamos dar uma olhadinha para a gente saber? Aqui, gente, esse tipo de questão é fácil vocês matarem. Sabendo um deles, por exemplo, se você tiver conhecimento perfeito do que é um silvo breve, já facilita para vocês. Por quê? Segundo o anexo 2 do código, onde trata da sinalização, diz assim, ó, sinais sonoros, sinais de apito e o significado no meio, na coluna do meio. Um silvo breve, atenção, siga. Vamos voltar? Tá aqui. A primeira coluna, um silvo breve. Aonde que está dizendo na segunda coluna que você deve seguir? Olha o item 3. Olha o item 3, que importância. Liberar o trânsito. Atenção, siga. Então, quando o policial, quando o agente de trânsito der um silvo breve, ele está liberando o trânsito. Ele está dizendo para você, siga. Então, o item 1 está relacionado na segunda coluna com o item 3. E se nós olharmos aqui na correlação, o item 1 relacionado com o item 3. Portanto, alternativa A, alternativa B e alternativa C, nós vamos fazer o quê? Já vamos eliminá-la. Por quê? Porque quem está relacionado, o item 1 é com o item 3. Então nós temos duas alternativas que pode ser a correta, que é a D e a E. Vamos então a dois silvos breves. Vamos ver lá no quadro dos sinais sonoros? Dois silvos breves. Opa, dois toques no apito, o guarda quer dizer o quê? O agente de trânsito quer dizer o quê? Pare, pare. Horas. Então vamos voltar para nós relacionarmos? Está aqui, dois silvos breves, indicar parada obrigatória. Pare. Então, o item 2 da primeira coluna está relacionado com o item 1 da segunda coluna. Aí nós vamos à resposta. O item 2 da segunda coluna está relacionado com o item 1 da segunda coluna. Portanto, a alternativa correta, nesse caso, seria a alternativa D. O item 1 da primeira se relaciona com o item 3 da segunda coluna. O item 2 da primeira coluna se relaciona com o item 1 da segunda coluna. Portanto, daqui para frente, nós matamos a questão, não precisamos nem olhar mais. Uma outra questão. Quanto à espécie, os veículos classificam-se quanto à espécie. Há pouco nós falamos sobre uma questão que tratava da tração. Aqui nós estamos falando espécie. Espécie serve para nós, gente, sabermos qual a finalidade para que aquele veículo foi fabricado. Qual a finalidade daquele veículo foi fabricado, quanto à espécie. Então nós temos a espécie. Passageiro, aqui na questão. Passageiro, misto, passageiro de carga, misto, de competição, de coleção e faltou uma. Então nós temos, quanto à espécie, nós temos aqui na questão, passageiro, carga, misto, competição, especial e coleção. Mas não são só 6 tipos de espécie, nós temos 7 tipos de espécie. Ok? Nós temos 7 tipos de espécie. Então o que estaria faltando na espécie? A questão é, quanto à espécie, os veículos classificam-se em de passageiro,
está correto. De carga, está correto. Misto, está correto. De competição, está correto. Especial, está correto. De coleção, está correto. E faltou mais uma espécie. Qual seria essa espécie? Seria de aluguel? Não, aluguel é categoria. Aluguel, quando se trata de veículo de aluguel, nós estamos falando categoria, particular, oficial de aluguel. Seria elétrico? Não, elétrico é a forma de se locomover. Elétrico seria o quê? Elétrico seria tração. De tração, peraí. Então vamos deixar aí a alternativa C para trás. De aprendizagem? Não, de aprendizagem também seria categoria. De tração animal? Não, tração animal seria tração mesmo, quanto a tração. Então, questão correta. Os veículos classificam-se quanto a tração, quanto a categoria e quanto a espécie, como tem aí para vocês, tá? A questão nossa, nós estamos tratando de espécie, tá? Então vamos lá. Categoria, espécie. De passageiro, temos aqui ilustrado para vocês um ônibus, nós temos ilustrado para vocês um automóvel. Veículo de carga, bom, veículo de carga nós temos aqui um caminhão, nós temos uma carreta. Veículo misto, o que seria um veículo misto? Veículo misto é aquele que serve para transportar um pouquinho de passageiro e um pouquinho de carga, como está ilustrado aqui para vocês nesta imagem, uma caminhoneta, né? Cabine dupla, bonita por sinal, e está retratando o quê? Um veículo do tipo misto, transporta um pouco de passageiro, um pouco de carga. De competição, temos na ilustração aí um veículo de Fórmula 1 e temos um veículo para motocross, né? Para competição, motocross. Depois nós temos detração. É exatamente detração, é um veículo que tem a subespécie de tração, que ele serve para tracionar outro veículo. Então, na questão nossa, estava faltando exatamente esse tipo de subespécie, que é um veículo de tração. Trator, como tem na imagem. Trator serve para quê, gente? Transportar passageiro? Não. Transportar carga? Não. É um misto? Não. Ele é um veículo de tração. Ele foi fabricado para tracionar. Tracionar o quê? Um implemento agrícola, uma máquina agrícola. Temos um cavalo mecânico na ilustração também. Cavalo mecânico foi fabricado para transportar carga? Não. Onde é que nós vamos pôr carga nesse veículo? Não tem onde. Seria de passageiro? Não, só tem a cabine na frente que é para o motorista e o ajudante. Então é um veículo que foi fabricado para quê? Para tracionar o quê? Uma carreta. É um veículo fabricado para tração, tracionar um outro veículo. Para complementar, nós temos um veículo especial, que são aqueles veículos que têm uma fabricação especial, que é o carro forte, o papa móvel, uma viatura, um caminhão com escada magira, que é o do bombeiro, né? E, finalizando a espécie, nós temos veículos de coleção, que são aqueles veículos antigos, né? Aqueles veículos antigos que depois de 30 anos, originais, recebem uma placa de bronze, uma placa preta, né? Então vamos lá. Quanto à espécie, os veículos classificam-se em passageiro, carga misto, de competição, faltou aí de tração. E a resposta correta nossa seria, então, a alternativa C, de tração. É medida administrativa presente no Código de Trânsito Brasileiro, aplicável às infrações de trânsito nele previstas. Trata-se de, nós estamos falando de medidas administrativas, não de penalidades. A questão trata de medida administrativa. É uma consequência de uma penalidade. A medida administrativa presente no Código, aplicáveis às infrações de trânsito nele prevista, trata-se de cassação da carteira? Não. Cassação da carteira é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir? Não. Suspensão do direito de dirigir também é penalidade. Frequência obrigatória em curso de reciclagem? O próprio nome já diz. Frequência obrigatória é uma penalidade. Apreensão do veículo também é uma penalidade. E a remoção é penalidade? Não. Remoção do veículo trata-se de medida administrativa. Ou seja, excluindo-se a letra E da questão anterior, excluindo-se a letra E, todas as demais, A, B, C e D, são penalidades que são aplicadas pela autoridade de trânsito. E no caso a letra E,
é uma medida administrativa também aplicável pela autoridade de trânsito. Se vocês querem conhecer e para facilitar o entendimento de vocês, só vocês criarem essa palavrinha aí, né? Mas a FCC são as penalidades. Multa, advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, apreensão de veículo, frequência obrigatória em curso de reciclagem, cassação da CNH, cassação da permissão, são penalidades. Portanto, a alternativa que restou para nós foi a remoção do veículo, ok? Então a alternativa correta seria a alternativa E. Ok, pessoal? Até mais, até uma próxima.